Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor encontre o seu coração exatamente onde você está agora. Eu não sei qual é o nome do impossível que se levantou diante de você. Talvez seja um diagnóstico, uma porta fechada ou um silêncio que já dura tempo demais. Mas quero que saiba que este lugar é um refúgio de fé, um espaço onde acreditamos juntos no poder daquele que chama à existência o que não existe. Antes de qualquer coisa, quero que respire fundo e sinta-se acolhido em comunhão. Você não está sozinho nessa jornada. Muitos de nós carregamos pesos que parecem grandes demais para as nossas forças. A sensação de estar diante de um muro intransponível é real e dolorosa. E é exatamente nesse ponto de fragilidade que Deus deseja se manifestar com poder, transformando o cenário de deserto em um manancial de vida e esperança. A nossa fé não se baseia em um otimismo vazio, mas na palavra sólida e imutável de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, o próprio Senhor pergunta a Abraão: haveria coisa alguma difícil demais para o Senhor? Essa pergunta ecoa através dos séculos e chega até nós hoje, confrontando diretamente a nossa incredulidade e a nossa dor. Essa não é uma pergunta retórica, é um convite à confiança. Pense no contexto. Sara já havia passado da idade de conceber, e a promessa de um filho parecia uma fantasia. Humanamente, era impossível. Contudo, a pergunta de Deus não foca na limitação humana, mas na sua soberania ilimitada. Ele estava estabelecendo um princípio eterno. A sua capacidade de agir não é definida pelas nossas circunstâncias, mas unicamente por quem Ele é. O Deus que criou o universo não se limita às leis que Ele mesmo estabeleceu. Esse mesmo Deus que falou com Abraão no passado é o Deus que se inclina para ouvir o seu clamor hoje. A mesma autoridade que transformou um ventre estéril em fonte de nações é a que pode reverter o seu diagnóstico, restaurar o seu casamento e abrir a porta que ninguém pode fechar. A questão fundamental, então, não é se o milagre é possível, mas se conseguimos crer naquele que torna tudo possível. Essa confiança, no entanto, é testada no vale da espera, no silêncio que muitas vezes precede o milagre. É fácil ter fé quando o céu está azul, mas a verdadeira prova acontece na tempestade, quando as ondas de dúvida e medo tentam afogar a nossa esperança. Sentir-se cansado e desanimado não é um sinal de falta de fé, mas um reflexo da nossa humanidade clamando pelo toque do divino. O sofrimento é real e não deve ser minimizado. Talvez você já tenha orado por tanto tempo que suas palavras parecem se perder no vazio. Talvez você olhe para a sua situação e só consiga enxergar a lógica da derrota, os fatos que gritam que nada vai mudar. É nesse exato momento de desolação que a palavra de Deus, a nossa fiel Bíblia, nos convida a olhar para cima, para além do que os olhos podem ver. Em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala sobre um espinho na carne e como ele suplicou ao Senhor por 3 vezes para que o afastasse. A resposta de Deus não foi a remoção imediata do problema, mas uma promessa poderosa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa passagem nos revela que a força de Deus se manifesta justamente onde a nossa se esgota completamente. Sua fraqueza não é um obstáculo para Deus, é o palco perfeito para a sua glória. Quando você reconhece que não pode mais, que seus recursos acabaram e que sua força se foi, você cria o espaço necessário para que o poder soberano de Deus entre em cena e faça o impossível acontecer. O seu ponto final é o ponto de partida de Deus. A sua incapacidade é o convite para a capacidade dele. Portanto, não despreze o seu momento de fragilidade. Não se culpe por se sentir fraco. Em vez disso, entregue essa fraqueza como uma oferta no altar do Senhor. Permita que Ele a preencha com o seu poder sobrenatural.
É a partir dessa rendição que a oração ganha uma nova dimensão, não mais como uma lista de pedidos, mas como um diálogo de confiança com o Pai que nos sustenta em seus braços. Vamos agora, em unidade e fé, levar esses impossíveis diante do trono da graça. Feche seus olhos, se puder, ou apenas concentre o seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, não com base em nossos méritos, mas na Tua infinita misericórdia. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante da Tua grandeza e entregamos a Ti cada situação que nos parece impossível de resolver. Senhor, nós oramos por aquele que recebeu um laudo médico desfavorável, um diagnóstico que soa como uma sentença, onde a medicina diz não tem mais jeito. Nós declaramos que a Tua palavra é a palavra final. Tu és o Deus que sara, Jeová Rafá. Nós pedimos que o Teu poder curador flua agora sobre cada corpo enfermo, restaurando células, tecidos e órgãos para a Tua honra e glória. Pai, clamamos também pelas finanças destruídas, pelas portas de emprego que se fecharam, pelo desespero do provedor que não sabe como sustentará sua família. Tu és Jeová Jiré, o nosso provedor. Abre as janelas dos céus, Senhor, e derrama bênçãos sem medida. Transforma a escassez em abundância e mostra que Tu és o dono do ouro e da prata, e que cuidas dos Teus filhos em cada detalhe. Intercedemos, ó Deus, pelas famílias desestruturadas, pelos casamentos que estão à beira do fim, pelos filhos que se desviaram dos Teus caminhos. Onde há mágoa, que o Teu perdão restaure. Onde há distância, que o Teu amor reconstrua as pontes. Tu és o Deus que restaura o que foi quebrado e une o que foi separado. Traz de volta o arrependimento, a paz e a harmonia para dentro desses lares. Por fim, oramos por aqueles que lutam contra a depressão, a ansiedade e o desespero na alma. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde cada mente e coração agora. Quebra as correntes da opressão espiritual e emocional. Substitui o espírito de tristeza por vestes de louvor. Que a Tua alegria seja a nossa força, renovando a esperança e a vontade de viver em cada um de nós, Senhor. Agora, com o coração fortalecido pela oração, vamos nos levantar em fé e declarar as promessas que o Senhor nos deixou. Nós não declaramos com base em um sentimento passageiro, mas na autoridade da palavra. A Bíblia nos afirma em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, eu declaro que você tem a força de Cristo para vencer essa batalha, para suportar essa espera e para testemunhar o milagre. Declaramos a verdade de Jeremias 29:11 sobre a sua vida, que os pensamentos de Deus a seu respeito são de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você espera. O seu futuro não está nas mãos do acaso ou das circunstâncias, mas nas mãos do Deus que planejou cada um dos seus dias. Creia que o melhor de Deus ainda está por vir e que este deserto é apenas o caminho para a sua terra prometida. Declaramos em nome de Jesus que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Que toda palavra de maldição, todo diagnóstico negativo e toda sentença humana de derrota cai por terra agora. Nós nos cobrimos com o sangue de Cristo e nos firmamos na rocha que é Jesus, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você está guardado pelo poder do Altíssimo. Lembre-se sempre de que o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes é no silêncio que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o cenário para o milagre que vai glorificar o seu nome através da sua vida. Continue crendo, continue orando, continue adorando, mesmo sem entender. A sua perseverança está gerando um peso de glória que você ainda não pode imaginar, mas que em breve irá experimentar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.
Que Ele transforme o seu impossível no testemunho que inspirará muitos a crerem nele. Se esta palavra e esta oração tocaram o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de um milagre. Deixe seu amém nos comentários para selar esta fé. Vá em paz, a vitória é sua.